Salve, salve, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar aí falando sobre a Revolução Francesa, já demos início à aula passada, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as fases da Revolução, né? Nós temos aí algumas fases que acontecem, são bem importantes. Então vamos lá, gente, prontos aí para mais essa aula? Então, temos aí a primeira fase, chamada Assembleia Nacional Constituinte, que vai de 1789 a 1791, com a queda da Bastilha. Né? O rei até tentou impedir, né? Mandou 20 mil soldados, mas o povo estava enfurecido, subiu nos telhados, jogava pedra, jogava telha, e foi para cima dos soldados, entrou na Bastilha, né, e ali onde que era um símbolo do absolutismo, tomou a Bastilha, que nesse momento era uma prisão, e esse dia aí é marcado aí como, né, o dia da Revolução Francesa. Nós temos marca esse dia 14 de julho de 1789. Também marca aí, né, para a história, a mudança da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, como essa data é importante. E o que aconteceu então, né? A tomada da Bastilha aí se instaurou um grande medo, chamado assim porque movimentos de contestação dos camponeses em toda a França, as reformas começaram a acontecer, eliminando os privilégios do primeiro e segundo estado, que eram sustentados pelo terceiro estado, lembra disso, né? Eles não pagavam imposto, final aí dessa isenção de impostos, igualdade nos pagamentos dos tributos para todo mundo, também o fim da corvéia, que era a obrigatoriedade de se trabalhar lá na terra dos nobres, e o final das banalidades, que era um tributo que eles tinham que pagar para usar o moinho. Né? Então, também houve aí um documento bem importante, né, que até hoje ele serve de base para os direitos humanos, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, ali nós vemos ali o símbolo ali, o lema, né, da Revolução Francesa, Liberdade, Égalité, Liberté et Fraternité. Então, e também temos a Constituição Civil do Clero, que era o quê? Fim dos privilégios para o alto clero. A Igreja Católica também perdeu aí seus domínios aí dentro da França. Então, o alto clero, né, o clero tinha que se declarar que ia ser submisso aí à legislação ou teriam que vazar da França. Então, digamos aí, uma revolução total aí nessa primeira fase, ok? Chegamos então na outra fase, a monarquia constitucional, que vai de 1791 a 1792. A promulgação da Constituinte de 1791, o resultado dessa Assembleia foi que a França se tornaria uma monarquia constitucional. Continuava a monarquia então. Separou os poderes, né, legislativo, executivo e judiciário, e também no campo das eleições aí se tornou aí um sistema eleitoral censitário. Então, nem todos tinham direito a voto. Primeiramente, então, foi o quê? Os cidadãos ativos que pagavam, né, um imposto aí com censo mínimo tinham esse direito, votavam, e os que eram cidadãos passivos não tinham direito a voto. Então, era ainda por questões sociais que se podia votar. Igualdade jurídica, todos são iguais perante a lei. Então, todos os indivíduos têm igualdade jurídica. Liberdade de produção e circulação de bens sem interferência do Estado. E a separação da Igreja, né, com o Estado. E também a liberdade de crença, porque até então, né, tinha aquela perseguição aos protestantes, só aos católicos, não. Agora, a partir de agora, a liberdade de crença. Como eu falei, continuava sendo ainda uma monarquia. Temos aí o Luís XVI e a Maria Antonieta da Áustria, casado com o Luís XVI. A
preocupação dos monarcas vizinhos, né, dos reinos vizinhos, levou a eles bolarem aí uma tentativa de fuga, né, para o Luís XVI e a Maria Antonieta, para eles depois retornarem de alguma forma ali como reis, e as outras nações iam ajudar nesse contexto. O que aconteceu? A tentativa dessa fuga para a Áustria aí, do Luís XVI e da Maria Antonieta, eles foram descobertos, né, e essa consequência da fuga, né, que ele foi dito aí como traidor. E aí nós entramos aí na fase radical da Revolução que nós vamos ver. Então aí nós temos a Convenção Nacional, que vai de 1792 a 1795. Nem todos estavam satisfeitos com os rumos da Revolução, né? Os assalariados, os pequenos comerciantes e artesãos, né? Os chamados sans-culottes, que eram, né? Isso é uma referência ao tipo de calça que usava, né? Então tinha os calças compridas e os calças curtas. Os sans-culottes, eles propunham avanços mais radicais. E em 1792 houve aí uma eclosão da guerra contra-revolucionária e a insatisfação das camadas inferiores da população. O que aconteceu? Eles extinguiram a monarquia e o rei foi preso nesse momento. Essa terceira fase da revolução aí foi dirigida pela camada inferior então da sociedade. Houve essa convenção nacional e ali tornou-se um palco de disputas que agora nós vamos entender aí por que esse negócio aí que vocês devem ouvir sempre, eu sou de direita, eu sou de esquerda, vem aí deste momento da história. Os girondinos, eles eram representantes da alta e média burguesia e se sentavam à direita da Assembleia. Por isso, direita minha aqui, tá? Por isso ficou chamado a direita, aqueles, né, que defendem, né, aí a alta e média burguesia. E os jacobinos eram os radicais, representavam a pequena burguesia e as camadas populares. Eles eram liderados pelo Robespierre, que vai ter aí uma importância aí, logo que nós vamos falar, e o Saint-Just. Eles sentavam, né, os jacobinos à esquerda da Assembleia. Então, quando você ouve falar direita, esquerda, né, tem a ver com isso. E agora também talvez você já ouviu falar do centro. O centro é porque tinha lá um grupo, né, dos chamados pântano ou planície, que eles tinham uma indefinição política. Ora eles estavam do lado dos girondinos, ora eles estavam do lado dos jacobinos. Esse era chamado centro, né? Se você ouve aí, ou está ouvindo aí algumas noticiários, você ouve falar aí do Brasil do centrão, aqueles que, né, dependendo aí agora estão junto com o governo aí, com o Bolsonaro, né? Até pouco tempo estavam aí contra. Então é o centro ali que, dependendo aí do que ganha, vai para um lado, vai para o outro. Gostou da minha cabeça? Tá bom? É isso. Aprendendo aí alguma coisa da nossa atualidade em referência lá histórica aí da Revolução Francesa. Ok? Chegamos então numa época que foi conhecida como a época do terror. Por quê? A partir de outubro de 1792 iniciou-se uma perseguição e também um massacre daqueles que faziam parte da nobreza e do alto clero. E então, em janeiro de 1793, a decapitação do Luís XVI, acusado de traidor. Houve daí, de um outro lado, né, a chamada primeira coligação que a Inglaterra encabeçou. Ela declarou guerra contra a França, apoiada por alguns outros reinos, porque, né, os reis estavam aí com medo que aquele exemplo ali francês, né, influenciasse os seus súditos, né, e eles também tivessem o mesmo problema.
Então, com esse medo aí, eles fizeram essa primeira coligação para tentar aí frear toda essa revolta que estava acontecendo aí do povo contra os monarcas, certo? Na própria França houve também rebelião camponesa com caráter reacionário. Então, outra palavra aí que a gente ouve às vezes, o reaça, que é a favor do governo, contrários à extinção da monarquia. O assassinato de um dos líderes deles, o Marat, significou aí, ou veio aí acontecer uma indignação e uma radicalização desses revoltosos reacionários, né? Então a França toda estava aí em guerra. Nesse período aí que vai de junho de 1793 a julho de 1794, o líder jacobino que a gente falou ali, o Robespierre, ele que governou a França, e foi um momento ali de muita violência, de guerra interna, como nós vimos, guerra externa, resultando em fome, em medo, em perseguição, em delações, outra palavra, né? Delação premiada que a gente ouve aí, né? Delações lá não era premiada, lá o cara tinha que delatar quem estava aí contra o governo, e julgamentos sumários, sem defesa, execução na guilhotina e rebeliões. Diz aí os historiadores que cerca de 17.000 pessoas foram guilhotinadas nesse tempo. Então, é toda essa fase que nós temos aí, de um período de regime ditatorial aí pela esquerda. E nós temos aí também uma imagem da guilhotina que foi muito usada nesse tempo. Apesar de tanta violência, algumas medidas, né, aconteceram, principalmente aí, resultando algo de bom para as classes mais populares, entre elas a reforma agrária das terras dos nobres, eles tinham muita terra, isso foi distribuído, também a abolição da escravidão nas colônias francesas, coisa boa acontecendo, a lei do máximo, que era o tabelamento de cereais e artigos de primeira necessidade, a lei do máximo geral, que era o tabelamento de todos os produtos e também, né, fixando os salários, a obrigatoriedade do ensino fundamental gratuito, outra coisa boa, e a Constituição de 1793 com as ideias democráticas de Rousseau, com fim ali daquele voto censitário que nós vimos lá, e dando direito a voto para os homens que tinham mais de 21 anos. Então essas conquistas aí aconteceram nessa época. É isso, agora vamos para aquele momento mais esperado, aguardado por vocês. Vamos lá, mãos à obra. Eu quero que vocês pesquisem a Declaração dos Direitos Humanos, né, a declaração atual, e façam uma comparação com os direitos do homem e do cidadão que nós vimos aí na Revolução Francesa. Você vai anotar 3 artigos em comum entre essas duas declarações, né? Vai escrever lá no teu caderno e me enviar por foto, como nós temos feito. Também os exercícios 8 a 12 das páginas 16 e 17 e 13 a 16 das páginas 21. Um grande beijo, nos vemos, até mais!